Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Ressignificar. Um momento que a gente para tudo, igual ontem, né, para falar sobre saúde mental. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Laone dos Santos, e logo a gente vai estar aqui debatendo um papo que vocês aí do outro lado tenho certeza que são super interessados, principalmente nós mulheres, né? Autoestima. Mas homem também precisa, hein? Fique ligado que hoje nós vamos ficar um tempão conversando sobre autoestima com a Laane dos Santos. Espero que vocês saiam daqui recheados de muita informação e que coloquem em prática, tá bom? Assim que ela entrar, a gente já chama ela. Espera um pouquinho aí. Como eu falei pra vocês, na semana passada não deu certo a live com a Verônica por causa da conexão. E nessa semana a gente teve um monte de empecilhos, né? Um monte de coisa que não deu certo. Mas a gente vai ressignificando tudo que tá acontecendo e vai colocando. A Laone já entrou, vou chamá-la, só um momentinho. Colocando em prática algumas coisas que a gente não conseguiu colocar na semana. E essa semana foi a semana das ressignificações. Tô aqui conversando com o pessoal. Oi, Oi! Oi, Ida! todo mundo! Obrigada! Muito Obrigada feliz a você por por ter essa oportunidade. aceitado. O pessoal tá Tá. entrando. Oi, Paulo. Então, Lau, como foi sua semana ainda no Sim. metade dela? Ai, tá sendo boa. Tem os altos e baixos, né? A semana de todo mundo é meio assim. Tem dia que a gente tá ótimo, tem dia que a gente tá meio. Enfim. Mas foi ótimo. Acabei de sair da terapia, tô ó, plena. Então, sair da terapia e estar plena é maravilhoso. É uma das coisas mais gostosas. E o calor palmense, vamos reclamar um pouquinho. Ah, Tá terrível. tá Tá. importante. Ai, eu já reclamei tanto. Cabelo Eu, lindo, eu, roupa linda, a mulher da autoestima, estamos com a Lawane dos Santos, uma jornalista renomada aqui do estado do Tocantins, e que está fazendo assim, umas revoluções na área da comunicação em relação à autoestima. E por isso essa convidada ilustre está aqui para a gente debater esse tema tão especial. Para quem não conhece, meu Deus. para quem Pode falar, pode falar. Para quem não conhece, a Lawane foi uma das pessoas assim que iluminaram a minha turma num período em que a gente estava assim tudo pequenininho na faculdade, ainda estava assim, será que é isso mesmo que eu quero? Então ela chegou lá falando, gente, com toda a sua humildade e simplicidade, falando que a gente pode escrever sobre coisas simples e foi amor à primeira vista, né? De escritora para escritora, eu, uma neném ainda, vendo essa mulher maravilhosa. Foi incrível esse encontro, obrigada por existir na minha vida. E de lá para cá a gente tem se conquistado, né? Uma amizade muito forte, tanto quanto profissional quanto pessoal. Obrigada. Ai, gente, tô me achando. Que coisa linda, fico muito feliz, porque pra mim, eu também tô iniciando, eu também sou uma neném, eu não sei nada da vida, né? Eu tenho 23 anos, o que que eu sei? E pra mim é sempre um aprendizado. Então, naquele dia que eu dei aquela palestra, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu falei, assim, do meu livro sem ser no TCC. Acho que foi. E, e foi maravilhoso, porque a turma da Nath era muito assim, muito fofinha, né? Também um povo muito aberto às novas ideias e uma galera muito criativa. E você é muito criativa, né? Ela fala assim, de escritora para escritora, eu tenho um livro, ela tem dois. Ela, ó, foi, seguiu o resto. Tá no processo. Hoje eu convidei É. vocês para vir pro meu quarto. Tô mudando um pouquinho de cenário, uma coisa mais floral dessa vez. Bem-vindos ao meu quarto. Pra gente falar de um tema muito peculiar, que é a autoestima. Mas antes da gente entrar no tema, eu também tenho que agradecer, sabe, Lau? Porque assim, eu acredito que a minha graduação, não sei a sua, mas a minha graduação e da minha turma, ela foi assim, um divisor de águas mesmo. Porque a gente entrou muito neném e ao mesmo tempo muito
certo do que queria, né? E a gente foi crescendo, todo mundo junto e cada um segurando na mão. Foi uma turma assim muito especial, uma turma que eu tenho a honra de falar que eu tive duas faculdades assim que foram comecei a fazer letras, né? E também foi uma faculdade extremamente dual de amor e carinho. E agora eu tive a honra de participar dessa turma que também foi. Então, sou muito apaixonada pela minha turma. Jéssica dizendo que admira muito nós duas. Ai, ai, eu que admiro ela. Pensa O como pessoal é tá que dizem, demorando mulher. um pouquinho hoje. Acredito que vai, no decorrer da live, vai ter mais gente, tá? Ah, é assim mesmo. Que bom, nós Tem não dias que o estamos. povo tá doido por umas lives, tem dias que a galera tá um pouco meio depois entra e Não, conversa um pouco, escuta um se pouco. contar as lives que eu assisti, essa aí, tipo assim, eu fico assim muito feliz que as pessoas ficam comentando depois que eu posto, porque assim, caraca, eu assisto tão poucas lives, sabe? Eu vejo um retorno assim muito gostoso depois, sabe? Na hora é mais complicado. Mas eu aprendi nessa pandemia que é muito mais interessante o percurso do que os resultados. Com certeza, porque é no percurso que você aprende. O resultado, ele é só um, eu acho que é só como é que eu posso explicar isso? É, ele é só um troféu, assim, tipo, é só uma estrelinha para dizer, olha, você conseguiu, mas você já tinha conseguido, entendeu? Por exemplo, você começar um projeto, você já conseguiu, porque você tirou da cabeça e fez um projeto muito bacana e está construindo, sabe? Então, o resto que vem é lucro. Tá vendo por que que eu escolhi essa mulher, gente? Ou ela me escolheu pelo caminho. Lau, mas vamos falar de Ah, autoestima? ah, Vamos falar de autoestima. O que é autoestima, Laane dos Santos? Fala pra gente. eu acho que a autoestima é você olhar para si e conseguir conviver bem com isso, sabe? É você se olhar e falar, caramba, eu sou uma pessoa muito massa, entendeu? Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sei as minhas qualidades, eu sei os meus defeitos também, porque eles são estruturais, eles fazem parte da nossa vida, né? E faz parte de quem nós somos. Por exemplo, eu tenho esse defeito de eu falo muito alto. E aí eu fico tentando, né, dar uma diminuída, mas eu falo alto e eu sou falastrona, né? Então, faz parte de mim, mas eu me olho e falo, poxa, eu vale muito a pena pra mim, entendeu? Acho que a autoestima é isso, é quando você consegue conviver mesmo bem com si mesma e fazer as coisas por si mesmo, sabe? Ou por si mesmo também, no caso dos rapazes. Ui, meu Deus do céu! Calma, acidentes acontecem. Caiu. E Fiquei nervosa. quando eu Desculpa. comecei a falando nessa live justamente disso, de que homens também precisam de autoestima boa. Mas como manter a autoestima boa nessa pandemia, Lawane? Pelo amor de Deus, nos dê dicas práticas disso. Eu acho que assim, a pandemia traz um momento de muita ansiedade, a gente não pode deixar isso de lado, é óbvio, né? E não é à toa que eu acho que assim, a terapia sempre foi essencial, mas agora ela é ainda mais. Só que eu penso que também é um momento para a gente se olhar mais, né? Porque tem pessoas que estão ficando mais em casa, tem pessoas que estão realmente no isolamento social completo e tudo mais, e tem gente que não. Eu, por exemplo, tento trabalhar todos os dias, mas eu acabo tendo mais tempo, né? Eu não estou indo na faculdade, eu não estou indo para o curso de inglês, então assim, tem mais tempo para se olhar. E eu acho que é isso, é quando, pelo menos eu tô falando aqui com base na minha experiência, tá, gente? Com base no que eu tenho feito por mim. E cada pessoa é muito diferente, é normal. É tanto que uma das coisas que eu coloquei aqui, a autoestima, ela vem numa proporção muito diferente para cada pessoa e cada um tem sua forma de encontrar. É por isso que eu penso que esse olhar para dentro, que é aquela coisa do autoconhecimento, que tem gente que tem até meio que assim, fica revirando os olhos com essa palavra. Mas é a realidade. Se você não para se conhecer, para se escutar e para se acolher, sabe? Nesse momento. É um momento triste para todo mundo. Não adianta a pessoa falar, poxa, tá tudo bem, comigo tá tudo ótimo. Não tá tudo bem com ninguém. Isso que tá acontecendo tá reverberando em alguma área da vida de todo mundo. Só que a gente vai tendo que caminhar e lidar com isso, sabe? Então,
quando você aproveita esse momento para repensar e falar, poxa, eu tenho que me observar melhor. O que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? Por exemplo, tô aqui, já abri minha vida, viu? Porque eu sou assim mesmo, é o livro aberto. Eu sinto muita angústia no geral. E quando chegou a pandemia, meu amigo, a jornalista escrevendo os dados de gente morrendo, de gente com, sabe, com Covid, nem vou entrar nisso aqui, mas pensa só na angústia que bateu, entende? E aí a minha psicóloga falou um dia, Lau, você precisa acolher, não é fugir. Para mim é isso. Quando você está nesse processo de autoconhecimento, não é você fugir de quem você é, do que está acontecendo com a sua vida, é você acolher aquilo e lidar com aquilo da melhor maneira que você pode neste momento. Entendeu? E eu acho que a gente tem muito essa coisa de fugir, né? Ah, não, vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa, sabe? Você ia Extremamente. falar? Extremamente. Eu lembrei muito do começo da pandemia, né? Que geral tava fazendo 1000 cursos e ninguém conseguiu. Eu sou do clube de que não conseguiu terminar. E depois de que eu falei, cara, eu não tô bem. Eu reconheci que eu não tava bem, que eu precisava de um tempo. Aí eu virei e falei pra minha amiga que mora comigo, Jéssica. Falei, Jéssica, eu preciso de férias. Tinha mais de 3 anos que eu não tinha férias. Eu preciso de férias e eu preciso da minha família. Foi a primeira coisa que eu falei pra ela e falei, eu não dou conta, eu não dou conta, eu preciso parar, eu preciso cuidar de mim, sabe? Aí eu parei, fui ver meu sobrinho e foi uma coisa assim, mesmo igual eu escrevi aqui, né, morrendo muito, muito medo mesmo de porque o processo de autoestima também eu vejo encaro desse jeito, né? Que é o reconhecer que você não tá bem. E tem dias que eu escrevi, falei disso aqui ontem na live, que não tá bem, tudo bem não estar bem, sabe? Reconhecer que não tá bem, começar a desenvolver métodos para poder sobreviver ao não estar bem é um caminho que você realmente se sente, caraca, tô realmente me pondo no colo, me fazendo naná, me pondo pra naná mesmo, cuidando das minhas feridas, né? Da maneira que eu posso, né? Da maneira que eu consigo estar conectada comigo mesmo e com aquilo que eu posso trazer para os outros também, né? Porque não sei você, né? Claro que sim, né? Eu acho que a gente se identifica nesse processo de trazer também para o outro, né? Porque não basta a gente ficar, nossa, olha o que eu descobri sobre a vida, a gente que tem quase ou mais, né, que 23 aninhos, que aqui eu já estou na casa dos 30, pulando pro 31 ano que vem. Claro, cara, não diz isso, né? Mas é isso, sabe, Lauane? Eu sinto que a autoestima é também tirar um tempo para si, depois voltar e se dar mais para os outros, né? Ainda mais nós jornalistas que estamos o tempo todo escrevendo 1 milhão de coisas sobre as outras pessoas, sobre outras vidas. Então, é, é um processo adoecedor, né? Como você mesmo colocou, e saber falar que agora é tempo para si também é um processo de autoestima, né? Sim, exatamente. E para mim é o básico, assim, é o primeiro. Quando você me falou o tema da live, né, e a gente conseguiu conversar e alinhar direitinho, eu pensei, tá, a gente está falando de caminhos práticos para autoestima. Então vamos ser práticos, né? E para mim o primeiro ponto é esse. Se você não se conhece, não tem como você medir, sabe? Não tem como você saber realmente o que te faz bem, o que te faz mal, as coisas que você deve evitar, as coisas que você deve fazer mais, sabe? É, e isso faz toda a diferença nesse processo de construção da autoestima, porque é uma construção. E não tem como eu falar assim, por exemplo, você me convidou para falar sobre autoestima. Aí, meu Deus, a pessoa que mais tem autoestima do mundo. Tá, num dia. No outro, eu tô me sentindo Sim. bem assim, lá no lixo, sabe? Mas é normal, porque faz parte. E é assim que eu vou aprendendo. E assim, não é um processo fácil, não é um processo fácil para mim, não é um processo fácil para ninguém, entende? Mas esse autoconhecimento que é doloroso, que é demorado, de se autoconhecer mesmo, tá, gente? É no nível que é, eu não tinha noção do sabor de sorvete que eu gostava, sabe? Até poucos anos atrás, até acho que 2 anos atrás. E parece bobo, mas é uma coisa de você
isso traz outras várias camadas, né? Por exemplo, se eu não sabia o sabor de sorvete que eu gostava, mas por que eu não sabia? Porque toda vez eu ia pra sorveteria com alguém e eu tomava o sorvete de acordo com o que a outra pessoa tomava, ou enfim. Então vai virando um processo. E aí, nesse processo de construção da autoestima, você se conhecer faz toda a diferença para você conseguir fazer algo. Porque se você não se conhece, como é que você vai saber, Nath, que para você é essencial, é vital para a sua vida, para que você se sinta uma pessoa viva e escrever? Se você nem sabe, você tipo, não sabe se isso é realmente importante para você. Mas aí quando você escreve, você se sente muito bem. Você parece que sabe, pelo menos para mim, quando eu escrevo, eu me torno uma pessoa muito mais viva. O Nicolas fala, meu marido, que meus olhos brilham, assim, sabe? Mesmo quando eu tô escrevendo um trecho triste. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Tem, assim, tocou aqui, né? Tipo, toda live eu meio que choro em algum momento. Agora tocou na parte de escrita. Escrever pra mim sempre foi libertação. Sempre, sempre vai ser, sabe? Quando o mundo cai ao meu redor, é lá que eu me acho. É onde eu me encontro. Enquanto não me vem aquela reflexão, tá tudo bagunçado, né? Então, quando vocês me verem postando muito texto, é porque a bagunça passou. E essa semana foi a semana de reencontro por aqui também. Mas tem mais passos por aí, querida? Tem, minha filha, anotei um monte, amiga. Tem umas coisas mais práticas também, mas que dependem, como eu falei, desse autoconhecimento. O que acontece? Uma das coisas, assim, que pra mim é batata pra eu conseguir me sentir melhor e pra eu conseguir melhorar a minha autoestima é fazer algo que eu goste muito. E aí eu tô falando de algo meu. Por exemplo, eu sou uma pessoa que ama estudar. Parece besteira, gente, mas não é estudar essas coisas chatas de escola, não, tá? E faculdade. É estudar coisas que eu tenho interesse. Então, eu gosto muito de estudar sobre filosofia. Nossa, parece até pegas, né? Porque eu pareço uma pessoa tão intelectualizada. Mas eu gosto de estudar coisas bobas também, sabe? E tudo Por bem, exemplo, agora eu né? tô. Essa parte de, Hã? tipo assim, a gente não tem que separar intelectual de não intelectual. Eu odeio essa palavra intelectual. É o Sim. nome que fizeram para querer nos separar, entende? Tudo bem misturar lá, ó. Intelectualizar, né? Tudo bem. E as pessoas. É verdade, essa palavra ela também ela traz um quê de superioridade, né? De inferioridade. E não é isso. É no sentido assim, eu até coloquei aqui. É, faça algo que você goste muito, que te dê prazer. Aquele hobby. Tem gente que ama desenhar, né? Nós amamos escrever. Então eu posso estar assim me sentindo péssima, mas se eu for escrever eu vou melhorar, eu tenho certeza, porque acontece. E porque eu já observei esse padrão em mim. Ou quando eu tô mal, aí eu estudo algo, entendeu? Eu gosto, às vezes eu tô muito mal, aí eu tô assim, cansada, meu Deus do céu. Mas aí eu penso, poxa, eu gosto tanto de estudar italiano, né? Porque eu tô fazendo italiano e eu não tenho motivo, tipo assim, social nenhum pra estudar italiano. O inglês é universal, todo jornalista tem que saber inglês, ok. Mas o italiano não, eu estudo porque eu acho bonito. Essa é a realidade. Então, eu gosto, sabe? Aí quando eu termino de estudar ali italiano, quando eu paro um pouquinho, 15 minutinhos que seja, eu já tô melhor, entende? Eu já tô me sentindo melhor, porque eu sinto que eu fiz algo por mim, que era inteiramente meu. Não pelos outros, mas por mim. Sim. E tem uma galera entrando já aqui, Pois né? é, eu queria muito comentar aqui que o Wolf tá aqui, nosso Pode? professor querido, e mandou carinho Tá? no coração. Obrigada, Wolf. Obrigada, pessoal, que tá entrando. Pois é, eu vi O você pessoal do fazendo. Somos, todo mundo. Muito, muito obrigada, gente. A gente está aqui com a Lawane dos Santos, que se até te colocar no começo aqui, vou colocar o tema da live. Ainda bem que tá fácil hoje. A gente está Minha falando imagem sobre travou pra autoestima. você? Travou um pouquinho, mas o seu áudio tá bom. Ai, desculpa, gente, é porque a internet não depende de mim. Então, fazer o quê? Vamos lá. Gente, enquanto a Lau vai restabelecendo aqui, eu vou falar para vocês que a gente está aqui falando, debatendo com essa jornalista renomada aqui do estado de Tocantins sobre autoestima, um passo a passo aí prático para mesmo na pandemia a gente ter uma autoestima boa. Assim que ela voltar, a gente continua a nossa live, nosso bate-papo. E se vocês quiserem deixar algum comentário, Eduardo Azevedo disse lá, eu chamei o bonde.
Caiu a internet dela e a gente tá tentando restabelecer. Guardem aí. Obrigada, Eduardo. Ela saiu. Vamos ver se ela volta. Só um momentinho, gente. Como foi a semana para vocês? A Lau é maravilhosa mesmo. É um dos seres mais iluminados que eu encontrei na minha vida. Assim que ela entrar, eu chamo ela novamente. Tá aqui me dizendo, me chama. Só um momento. Obrigada, Eduardo. Voltei? Voltou. Desculpa, Pois é, gente. estava Não, aqui aquele parece. apresentando. Eduardo Azevedo está aqui conosco, esse lindo. O Tive a honra Eduardo, ele. de entrevistá-lo uma vez lá na comunicação. O E ele Eduardo é um cara assim. muito, muito querido, muito prestativo. Foi muito amorzinho. Jornalista, né, gente? Falam mal, mas somos maravilhosos. Nós Então, estamos falando sobre autoestima e a Lau está falando alguns passos que a gente pode ter. Fala, Lau, mais um passo pra gente. eu acho que uma próxima coisa é o tal do autocuidado. Essa coisa com auto, ela tá muito falada, muito falada. Eu acho assim que tem umas palavras que de tanto falar, elas vão virando um pouco clichê, mas é a realidade, fazer o quê? O, o autocuidado, que é aquela coisa de cuidar de algo de você mesmo, assim. Por exemplo, quando eu tô me sentindo um pouco assim para baixo, aí eu vou lá e lavo meu rosto, hidrato meu rosto, passo um creme na pele com calma, estando presente. Também essa coisa de você se cuidar e se sentir presente, você sentir o toque da sua pele, sabe? A minha psicóloga, ela fala muito disso. O que eu aprendi, gente, é tudo com a minha psicóloga. Ela fala muito de lá você precisa estar presente. Você tá passando creme na pele, tá passando creme na pele. O resto dos problemas do mundo fica lá nos problemas do mundo. Agora você tá passando creme na pele, você entende? E outras pessoas, cada pessoa tem um jeito de se sentir, de ter autoestima, né? De se autocuidar. Por exemplo, eu tenho amigas que, quando elas estão mal, elas passam uma make bafônica, né? Aquela make, tira 300 mil fotos no Instagram e ótimo, porque faz sentido. Para mim, por exemplo, eu tô aqui zero make e o Instagram também ajuda. É, e tá tudo bem, porque a maquiagem para mim ela não é tão importante. Agora as minhas unhas. Uma semana, aqui, ó. Uma Milagre da semana que quarentena. uma semana que eu passo sem arrumar unha é um autocuidado que eu tô deixando de lado e aí eu já sinto que tem alguma coisa errada. Porque é uma coisa que pra mim é muito importante, entendeu? Arrumar as unhas. Eu sempre falo disso no meu Instagram, mas é pra mim. Então cada pessoa tem que descobrir que tipo de autocuidado faz sentido pra ela, entendeu? E o autocuidado, ele vem nessa questão do corpo e tudo mais, mas de coisas simples também, né? Às vezes largar um pouco o celular, ouvir uma música. Eu não sei se você tem isso. Às vezes eu tenho a necessidade de só colocar uma música, deixar as luzes de casa bem baixinhas, as luzes amarelas, e ficar escutando aquela música, minha música preferida, que também é outra coisa ótima para autoestima. Bota aquela música preferida e vai ouvindo. E só ouvir. Porque a gente tá muito numa fase de tanta produtividade que parece que a gente só escuta música quando tá fazendo outra coisa. Não é verdade? Exatamente. E aí, às vezes eu só quero ouvir essa música, é só isso que eu quero. Aí eu escuto a música, escuto de novo e vou melhorando, sabe? E aquilo vai me trazendo de volta para. Porque eu acho que a questão da autoestima é uma conexão interna. É claro que tem estratégias externas que a gente pode fazer que ajudam, esses passos que vão ajudando, mas eles vão ajudando a trazer essa conexão com você mesmo, sabe? De se entender enquanto pessoa, e de entender o que é importante para você, entendeu? E essa é uma das coisas. Outra coisa que eu adoro fazer também, que eu anotei aqui, é pequenas coisinhas, pequenas tarefinhas. Eu acho que, assim, ainda nessa vibe da produtividade, a gente está no mundo de fazer mais e mais coisas. E isso faz com que a gente, pelo menos comigo acontece muito, eu acabe me culpando mais e me exigindo mais. Quando, Sim. quando eu percebo, tá 10 horas da noite eu tô trabalhando. E eu fico, meu Senhor Jesus, 10 horas da noite é hora pra eu estar vendo filme, pra eu estar Fazendo as coisas. namorando, pra eu estar fazendo outra coisa, sabe? Pra eu estar conversando com os amigos, sei lá. Não pra eu estar trabalhando. Então,
como tem essa alta exigência, a gente está sempre fazendo algo e a gente está sempre achando que aquele algo não é suficiente. Então, a gente não valoriza as pequenas vitórias. Eu mesmo, isso é de praxe. Eu faço as pequenas coisas, eu falo, nossa, mas eu devia estar fazendo mais. Ou, mas eu devia estar fazendo mais. Mas, poxa, se eu não valorizo nem o pequeno, como é que eu vou valorizar quando eu fizer o grande? E que grande é É esse? muito universo jornalístico isso, né? E, tipo, não sei se para as outras profissões, mas o universo jornalístico é sempre a questão também de olhar para a produção do próximo, né? Ainda mais na minha área de social media, você tá produzindo mais do que eu. É uma autocobrança. Antigamente tinha um chefe te cobrando, hoje em dia você é o seu auto-chefe aqui, né? O tempo todo, caramba, mas os comentários estão tão bonitinhos. Eu tô vendo. Gente, muito É muito obrigada. bom, gente. Obrigada, sério. Isso traz uma certeza aqui pra gente que é jornalista também. Mas é isso, Lau, sua imagem travou novamente. Tá me ouvindo? Eu, não, eu tô, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas a imagem travou novamente. Eu acho que é quando eu mexo nos comentários. Na hora que eu mexi da outra vez também travou e agora de novo. Gente, desculpa, eu Tá não sei bom, o que. então vamos resolver isso. Nada de mexer nos comentários. Não, mas voltou? Não voltou a Não, imagem, não voltou? voltou ainda. A imagem não. Não, eu vou ter que solicitar de novo, porque eu acho que não vai voltar. Gente, vocês têm paciência, só um Pode segundinho. sair aí e volta, amore. Eu tenho dificuldade de valorizar o que faço. Às vezes as pessoas falam, mas eu não acredito. Eu estava falando exatamente isso com a Verônica ontem, sobre, principalmente nós, profissionais de comunicação, quanto a nós temos essa dificuldade de valorizar o que nós estamos produzindo, né? Principalmente profissionais criativos. E tá todo mundo falando, mas a gente não tá. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Acabei de ver um comentário aqui. Só um momento, chamando a Lau. E fechando o raciocínio. A gente tem muita dificuldade e tá o tempo todo se cobrando para ser melhor o tempo todo. E não é um melhor para a gente receber mais, é só para produzir mais. Isso tá muito chato, vamos parar de fazer isso. Porque a gente está se automutilando, né, nesse processo. Então, vamos se pôr no colo, vamos se amar, vamos ter saúde mental nos nossos ambientes de trabalho também. Está sendo um aprendizado nessa pandemia. Estou falando quase chorando, porque para mim foi um aprendizado muito doloroso me reconhecer como profissional, né? Saí da faculdade recém, né? Quase saindo ainda porque a pandemia não deixou. Então tá sendo muito doloroso para mim. Então, se sintam no colo, é um aprendizado da pandemia mesmo. De falar, Natália, tudo bem, você já conquistou, calma, relaxa, você está no processo e não precisa olhar para os resultados agora, porque o resultado é o caminho, coisa que a gente estava falando, né? Vai, Lau, mais uma dica para a gente ter autoestima. É só dar um exemplo sobre essa questão, né, das pequenas coisinhas da gente valorizar, que quando eu estava trabalhando no Jornal do Tocantins, né, eu já trabalhei lá por 2 anos, nunca me falaram, mas na minha cabeça, o modo de definir a minha produtividade era quantas matérias eu fazia. Mas ninguém nunca me disse isso, nenhuma chefe disse isso, nada. Mas eu pensava, poxa, eu tenho que fazer um tanto de matérias. Aí, se a minha colega fazia mais matérias, por exemplo, ela fazia 6 e eu fazia 4, para mim o dia tinha sido péssimo, a minha produtividade tinha sido terrível. Mas, poxa, quando eu ia olhar as 4 matérias que eu fiz, porque no jornalismo tem isso, assim, na redação, talvez a galera que não é de jornalismo não vai se identificar muito, mas, assim, cada matéria é um processo. Tem matérias que são moles de fazer, que 20 minutos eu finalizo e tá ótimo, acabou. Mas tem outras que exigem mais tempo, que exigem mais pesquisa, que exigem mais personagens, então demora. E aí chegou uma época que eu falei, poxa, não dá pra eu ficar só olhando pro lado e me comparando com a colega, ou tipo, sempre achar que eu tinha que estar fazendo mais uma matéria, sabe? Não, eu tenho que olhar para a qualidade do que eu tô fazendo. Então, a minha medida de produtividade passou a ser: eu fiz o melhor que eu pude? Era essa a pergunta que eu fazia todo dia que eu saía do trabalho. Eu fiz o melhor que eu pude? Eu dei o meu melhor? Independente se eu fiz uma matéria. Tinha um dia que saiu uma matéria só. Mas era uma matéria que eu dei tudo de mim. Então, tava ótimo. Então,
estava feito pra mim. E assim, eu fui conseguindo lidar melhor com isso, sabe? E valorizar as pequenas coisinhas. Às vezes eu tô tão assim, gente, tão mal e tal. Eu falo, meu Deus, eu não quero fazer nada, eu quero só deitar em posição fetal, ficar bem quietinha, bem quietinha. Mas às vezes não é possível, né? E às vezes também a gente precisa se mexer um pouco, o corpo precisa entender que a gente tá aqui, sabe? E pra gente não entrar, não pode ser. Eu penso assim que a gente tem que ficar quietinho um tempo, mas também se a gente prolongar demais, que é um negócio muito esquisito, aí a gente tem que tratar de outras formas, com terapia e tudo mais. Mas assim, quando eu faço pequenas coisinhas do tipo, sei lá, lavar o cabelo. Gente, eu morro de preguiça de lavar meu cabelo. Mas quando eu lavo, eu me sinto tão bem, você não tem noção. Eu amei Eu fico. Só te É, cortando um pouquinho, que eu amei esse comentário do Eduardo. Eu li vários sim, comentários aqui agora, mas eu quero falar do Eduardo, que é realmente isso. Não tem problema nenhum ser improdutivo. Não tem problema nenhum. Então, sim, eu estou trabalhando em home office, né? Eu estou trabalhando como social media no momento. E tem dia que eu não faço nada, exatamente nada. Eu fico só acompanhando o que está acontecendo. E eu me cobrava por isso no começo da pandemia. Porque como sim, assim? Eu tô parada. Porque, né, eu sim. tinha uma rotina de manhã, de tarde, de noite, e de repente reduziu. Então, eu fiquei surtada dentro dessa casa, caçando coisas para fazer. E realmente eu precisei fazer isso que o Eduardo falou. Cara, tudo bem, você não precisa, você não é uma máquina de produzir. Por achar que você era uma máquina de produção, você ficou doente, né, Natália? Às vezes a gente tem que dar umas bronquinhas na gente também, né? E sim, Lau, eu amo também tirar tempos para fazer coisinhas só pra mim mesma, sabe? Tipo, isso não vai edificar ninguém. Sei lá, fazer a unha, igual você falou, mas o que eu amo, assim, nos meus momentos, assim, reflexão, é realmente colocar uma música que ninguém conhece, que só eu descobri ali no coxa-chiva do YouTube e falar assim, caramba, que música massa, olha o que eu achei aqui, passar para alguém. Sim, Tem um sim. comentário, a ideia de estar em casa, eu tô com medo de pôr e a Lau travar. E de não Eu acho que sair, é quando eu voltar, mexo. e a ideia de estar em casa, de não sair e voltar, faz a gente acreditar que a gente sempre é improdutivo. Exatamente, Eduardo. É Muito real. isso. Sendo que Porque a a gente já gente não tem. produz muito, né? E infelizmente é uma produção extremamente não remunerada bem, né? Mas vai, Lau, a live é sua. Outra coisa que também ajuda muito na autoestima, de forma prática, é quando eu faço algo que eu tô postergando há muito tempo. Todo mundo tem, né, gente? Vamos combinar. A gente tem uma lista de coisas que nunca acaba. Uma lista de coisas para fazer que é infinita. E às vezes eu fico postergando. Por exemplo, tinha 3 semanas que eu tava postergando marcar uma consulta com a médica. 3 semanas que eu tô com medo de ir na consulta com a médica. Primeiro, eu achava que só tava postergando. Depois eu descobri que não. Na real, eu tava com medo de ir na médica porque eu tô com medo do resultado dessa consulta. Mas hoje eu falei, cara, e hoje eu acordei num dia meio bad, tá? Falei, cara, eu preciso marcar essa consulta. Não vai me levar 15 minutos ligar pra essa médica. Não vai me levar 5 minutos ligar e marcar, sabe? E quando eu fiz isso, eu falei, poxa, eu fiz algo por mim. Porque a questão da autoestima é essa. Pra mim é isso, é você fazer algo por você. E a gente tá num mundo onde a gente tem feito muita coisa pelos outros, né? É tanto que eu falo pro meu marido, a terapia é o dinheiro que eu pago assim, ó, sorrindo. Entendeu? Porque é pra mim. Então, quando eu marquei essa consulta, eu me senti muito melhor, porque, poxa, eu fiz algo pra mim, e eu fiz algo que eu tava postergando, e eu consegui parar de procrastinar aquilo, sabe? E seguir. A minha gata aparecendo aqui querendo destruir meu cenário não, meu tripé, como é que Arranjar. fala? Arranjado. Arranjar. Mas, tá, bebê. Mas, enfim, isso é muito bacana, né? Então, a gente sempre tem que observar, tipo, quanto tempo que eu tô postergando fazer alguma coisa. Ô, minha filha, deixa a mamãe, vai. É, e tentar fazer aquilo. E, assim, claro, tentar começar com coisas pequenas também, que é o que a gente falou anteriormente. Não adianta nada você tá num dia mal, você não tá assistindo tão bem assim. E aí você coloca uma expectativa de coisa para fazer lá em cima. Uhum. Meu querido, é só se frustrar. Olha Sim, só de novo a gata, gente. não tem Já problema. acostuma. Adorei um comentário do Bob, que ele fala que é dar banho nos cachorros ouvindo o barão da filha.
Caramba, pisadinha. Duas pessoas que eu admiro muito. Não é o Eduardo Azevedo que está aqui com a gente, mas o Eduardo, ele passou por aqui. Gente, o Eduardo Lago é a pessoa que mais me faz rir nessa rede social. Porque ele coloca umas músicas, tipo, um forró, um estigaço, assim, sabe? Aquela pessoa sobe em cima da calha, vai conversar, tá falando com você no meio da madrugada. Então, se o Eduardo Lago e o Bob é a outra pessoa, porque, assim, às vezes não tá nada legal aqui do outro lado. E eles são, assim, pessoas que pode estar tudo ruim se eles estiverem no meio, mesmo longe, fica tudo maravilhoso. Pronto, fiz meu É merchan. verdade. Tem mais uma dica, Não, gente? tem sim. Outra coisa também, e essa é para quando as coisas estão bem ruins, para quando os dias estão bem difíceis, que é aquilo que eu falei que a gente precisa aceitar, acolher, que a gente não tá bem e tá tudo bem, e a gente precisa de calma. É, Ontem eu acordei com muita enxaqueca, eu tô com as crises de enxaqueca difíceis. E aí, eu falei, esse dia aqui não dá para eu exigir muito, sabe? Eu preciso me observar e falar, poxa, hoje eu só preciso mesmo da minha cama, do chocolate e de um filme. Mas assim, um filme bem besta, não é daqueles putz que eu tenho que pensar, não. É um filme assim, daqueles bem leves, sabe? Da Sim. Netflix. E aí, e pronto. E foi isso que eu fiz. Não adiantava nada eu falar, poxa, hoje vai rolar. Hoje eu vou dar conta de estudar italiano, de estudar inglês, de escrever para minha dissertação, de fazer no seu. Não vai rolar. Aí outro dia também eu tava assim, e aí eu quis fazer algo muito confortável para mim, que é ligar para uma grande amiga minha de infância, e as conexões com amigos e familiares, as relações, elas são muito importantes, né, para isso, para só conversar. Aí eu tirei a tarde, brequei a tarde para falar com ela. Só para falar com ela. A gente ficou 5 horas conversando. Meu Deus. Para grande parte das pessoas parece, porra, 5 horas, tanto de tempo que você perdeu, podia estar fazendo outras coisas, sei o quê. Mas eu precisava daquilo. E conversar com ela fez toda a diferença pro meu dia, fez toda a diferença para mim, porque às vezes a gente também tem uma autocrítica assim tão ferrenha, né? Que a gente fica tão nessa coisa interna de tipo, eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais, eu preciso ser mais, e a gente não observa nem o que os nossos amigos acham da gente. Ou como a minha psicóloga fala, a gente precisa se olhar como a gente olha para aquele melhor amigo, sabe? A mesma forma tipo, que eu não julgo a minha melhor amiga, que eu tenho empatia por ela, que eu entendo os dias que ela tá ruim, que eu falo, poxa, você precisa descansar, eu preciso dizer também pra mim. Então tem dias que eu só preciso de algo muito confortável para fazer, sabe? E Sim. a última coisa aí é relacionada a estratégias físicas mesmo, né? Que Uhum. também é uma coisa que eu falo, por exemplo, eu falo muito sobre moda, né? Sobre autoconfiança e tal. E eu aprendi, a duras penas, estudando sozinha e sofrendo, que a roupa, a forma de se vestir, também faz uma baita diferença naqueles dias meio brocochó, sabe? Nos dias em que eu tô meio assim, eu até falo muito no meu Instagram, nos dias que eu tô meio assim, eu pego a minha roupa preferida e vou trabalhar na minha roupa preferida, sabe? Vou trabalhar naquela roupa que eu acho massa. Não é a roupa mais elegante, não é o salto, nem nada disso, é a minha roupa preferida, não interessa qual seja. Claro, também você não vai aparecer, vai que a roupa preferida é uma cueca, né? Ou é só ficar discreto, assim, sei lá, mas... mas, assim, pensar nessa coisa de... nessa usar esse vestir, usar a moda a seu favor como uma estratégia, sabe? Para você melhorar. Tem dias que eu preciso de estar mais confiante, né? Na segunda mesmo, eu falei, poxa, hoje eu tô precisando de uma dose de confiança. Aí eu botei um salto, mas eu botei um salto amarelo, porque para mim colorido é tudo. Aí, então, fez diferença para mim. E eu aprender essas estratégias me ajudaram a ter uma autoestima melhor, porque acaba que, por eu me conhecer, e aí eu comecei a conhecer o que me vestia bem, eu comecei a conhecer o que eu gostava de vestir, eu passei a entender por que eu gostava tanto de roupas coloridas e passei a harmonizar muito melhor essas roupas. E não é coisa fútil de aprender, as pessoas têm muito essa ideia, né, de, eu aprender sobre moda, aprender sobre vestimenta, sobre modelagem, é coisa fútil, sabe? A gente tá precisando de tantas coisas mais importantes. Mas, poxa, se você não estiver se sentindo bem com você, meu amor, você não vai ajudar o mundo em nada, entendeu? Primeiro a gente Exatamente. se ajeita aqui para depois a gente tentar ajudar o mundo, né? Ajudar os nossos amigos, ajudar as pessoas, enfim. Então, essa questão, use estratégias na hora de se vestir. O dia não tá muito bom, você acordou meio assim, pega aquela roupa preferida, usa a cor que você mais gosta. Se as meninas
que gosta de usar um salto, usa o salto. Aquele sapato social, usa. Por exemplo, um dia eu fui pro trabalho com uma blusa bem elegante, sabe? Que eu usei, inclusive, na minha formatura. As pessoas falaram, poxa, ir pro trabalho na sexta-feira com uma blusa elegante dessa, mas eu tava necessitando. E aí, isso ajuda muito, assim, eu acho. É o que eu tenho feito por mim, tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu faço na minha vida que me ajudam. E cada um vai modelando, vai percebendo em si coisas que fazem muito bem, sabe? Nossa, Dicas até o Sérgio práticas. tá aqui. Hã? Nossa, o Até o Sérgio tá professor aqui, Sérgio. professor. Vai chegando umas pessoas assim, né? Muito especiais pra gente no nosso decorrer de jornalismo, de Todo formação, né? mundo, De jornalismo. assim. Lau, eu tenho uma pergunta que é assim, não tem muito a ver com o nosso tema, mas eu acho que tem muito a ver com o projeto Ressignificar. Você, uma vez, fez um debate especial sobre o filme que a Lady Gaga fez. E eu queria Nasce uma muito estrela. que você trouxesse essa reflexão sobre ele de um modo que as pessoas pudessem entender que elas necessitam procurar ajuda. Ai, eu acho que esse filme é um dos filmes que mais mexeram comigo, assim. E eu fico até um pouco emocionada mesmo pra falar. Inclusive, a minha música preferida é desse filme, sabe? Do Bradley Cooper. Porque ele é um filme que ele traz tantas nuances e que deixa tão claro, assim, a que ponto a gente pode chegar se a gente não se olhar, se a gente não parar um pouco tudo que está acontecendo ao nosso redor, e isso vale para todo mundo, desde pessoas que estão aí lançando CDs e sendo famosas pelo mundo, até as pessoas que estão trabalhando, ralando no seu dia a dia, vendendo seu pão de queijo na rua, sendo servidor público, que no Tocantins tem muito. Todo, tudo isso é muito importante e a gente necessita de parar às vezes, porque as coisas vão ficando a um nível e a gente vai dizendo, eu não preciso de ajuda, não preciso de ajuda, eu vou dar conta, eu vou dar conta. Essa síndrome do dar conta, né? Eu dou conta sozinha. E aí você não conversa com um amigo, e aí você não conversa com o seu parceiro, com sua parceira, e aí você não para e pensa, poxa, eu, sei lá, eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia, né? Aqueles 400, 500 reais, mas tem várias outras coisas que, em decorrência de você não fazer terapia, você acaba gastando muito mais pela ansiedade e tudo mais. Isso pode chegar a níveis alarmantes, como no caso de Nasce uma Estrela, né? Não sei se todo mundo viu, não posso dar muito spoiler, mas vira uma coisa da pessoa viver sem, sem viver de verdade, sabe? De só sobreviver, é o que eu falo. Eu vejo que no filme os personagens mostram muito como eles vão sobrevivendo naquela pressão, sobrevivendo, até que chega um ponto em que não falam nada e que acontecem coisas terríveis e os que ficam e as outras pessoas ao redor não entendem o que está acontecendo, porque ninguém externalizou, sabe? Então, e essa ajuda profissional, ela é essencial. É igual, eu converso com minhas amigas por horas, eu falo dos meus problemas, mas para mim não tem nada igual a minha terapia, porque ela faz com que eu, de verdade, ressignifique as minhas ideias, ressignifique a minha vida e passe a me enxergar de outra forma. Tem coisas que eu me olho, sabe, eu me julgo tanto e ela chega e fala, poxa, mas você conquistou isso, mas você é assim, mas... E vai me trazendo essa ideia e isso muda a vida, sabe? Eu digo isso, Nath, porque eu estava numa situação de muita angústia, de ter uma vida em que eu tenho tudo, mas continuar angustiada, porque eu não olhava para mim e porque eu não procurava ajuda, né? Até pouco tempo atrás eu dizia que terapia é coisa de pessoas que têm problemas muito maiores. Eu falava, meus problemas não são tão grandes assim. Mas eu não me conhecia e eu ainda estou nesse processo de conhecer, é um processo que leva a vida. Mas fez toda a diferença para mim, porque hoje eu consigo olhar para a vida e falar, poxa, eu tô vivendo de verdade, sabe? É essa vibe. Não é o trabalho que importa, não é quanto você ganha, não é os resultados, não é o número de pessoas que assistem a sua live ou o número de pessoas que te seguem. É as experiências que você ganha ao redor da vida, que você vai levando, sabe? Acho que é isso, gente. Obrigada por isso. Todos os dias eu aprendo aqui Ui, com meu Deus! você. Não tem problema, vai ter a live que o celular mais caiu. Cai Todos os e dias. E travou. Sai e volta pra gente se despedir. vai.
Gente, é muito aprendizado, é muito, muito aprendizado, é muito gostoso chamar essas mulheres, esses homens, essas pessoas que estão passando aqui por aqui no projeto Ressignificar, aquele momento que a gente está parando para falar sobre saúde mental, e eu tô vendo tanto resultado na minha vida e tanto resultado nas outras pessoas. E assim, eu sei que eu sou muito pequenininha, porque eu sei que eu não sou da área, mas eu tenho certeza assim que a gente está plantando e tenho muito, muito, muito que agradecer a quem está fazendo parte disso. Vai ser maravilhoso sempre, eu tenho certeza. Deixa eu só chamar a Lau para a gente se despedir. Muito obrigada, gente. Vocês não sabem o quanto isso está sendo significativo para mim aqui do outro lado e espero que para vocês aí também. Lau, voltou. A O, live, celu... você está batendo recorde de deixar o o, celular cair. o celular ficou emocionado, gente. Ele tá Lau, simbolizando as pessoas do outro lado. Lau, emocionados estamos nós. Esse filme marcou muito minha vida e eu quero muito escrever um dia sobre ele, quero que você leia. Eu tenho um passado em relação ao álcool com relação ao meu pai, né? Eu já falei para vocês que eu sou oriunda de um lar de violência doméstica e muito, muito agravado por causa da bebida. E assistir esse filme me revelou, me trouxe muitas dores. Mas ao mesmo tempo me trouxe tantas reflexões enquanto sociedade, então é um filme para se ver e para chorar, sim. Mas é um filme para nos falar, ei, não tá bem, mas pode ficar bem, né? É exatamente isso. Obrigada, Lau, por ter topado. Obrigada, pessoal. Semana que vem a gente está aqui. Eu não vou revelar o convidado, eu já sei que é um convidado, mas eu acho que vocês gostam mais de surpresa, sabe? Então, Setembro Amarelo, a gente já tá fechando assim a nossa agenda. A gente já tem agenda até para outubro e vai ser assim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu fui atrás de homens também, né? Porque minha timeline só deu mulher, mas são mulheres tão poderosas que não tinha como chamar, não chamá-las. Então fui atrás de homens e de profissionais de saúde também. Então, Setembro Amarelo, vem aí, a gente vai usar esse espaço aqui. Então, compartilhem, chame as pessoas. Na quinta-feira que vem a gente está de volta para falar sobre saúde mental. Obrigada, Lau. Eu agradeço muito, muito, muito espaço, assim, sabe? Como me deixou feliz, assim, em poder ser em poder, na hora que você lembrar de autoestima, você pensar em mim, sabe? Isso me deixa realmente muito feliz. Feliz demais com todo mundo que participou aqui. Não consegui ficar comentando, vocês sabem, né? Trave, eu já fui no recorde hoje. Mas eu vi todo mundo que entrou e eu fiquei muito feliz, porque para mim é um carinho enorme. E eu tô sempre participando quando eu posso, porque eu acho esse projeto, assim, é um xodó para você, né? E você tem trazido temas muito importantes. Então é muito bom participar, muito bom mesmo. Se você também quiser participar, querer deixar um tema aqui no meu direct, é sempre aberto. Essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV e também vai subir em algum momento, porque eu sou jornalista, como a Maria que está aqui. Demora um pouquinho, mas vai subir em algum momento que eu faço edição. Enfim, gente, tenham paciência comigo, porque sobe lá para o YouTube, fica lá para você mandar para quem quiser também, mas pode mandar o link também para alguém. Beijo. Fiquem bem, amanhã não tem live, mas quinta-feira que vem tem live. Beijo, Lau. Obrigada de verdade, de coração. Deus abençoe a semana de vocês. Obrigada pelos comentários, por tudo, gente. Tchau! Tchau, um beijo.